É preciso ouvir o que a sociedade está dizendo. Tem algumas mensagens que a sociedade nos transmite. Na hora que apoia o fascismo, que a gente precisa ouvir, nós não temos que ter resistência para precisa entender. Por exemplo, se alguém furta o teu celular ou furta o meu celular, é um crime menor. A gente vai lá e compra outro, fica puto, óbvio, teu trabalho foi pro saco, mas pô, você, um pedacinho do teu trabalho ali, mas tudo bem. Agora, para a pessoa pobre da periferia, roubar o celular é roubar um pedaço do patrimônio dela, da Sim. vida dela. Então, quer dizer, a gente precisa entender essa mensagem da sociedade. Segurança pública, por exemplo, é um tema central que a esquerda brasileira tem que encarar. E não dá para ser só na base do. Não, vamos combater a violência policial. Tem que combater a violência policial, claro, corretíssimo o governo quando fez esse decreto agora. Aliás, um decreto que tem origem em valores conservadores. Robert Peel, que foi primeiro-ministro na primeira metade do século XIX, né, no Reino Unido. Então não tem nada de novo isso, nem tem nada de esquerda. Isso é valores, digamos, de civilização, né? Agora, por outro lado, tem que combater o crime organizado. Precisa, e combater o crime organizado não é só segurança pública, não é só violência, também ter política econômica, ter política urbana, é um conjunto de políticas com o qual você garante segurança pública, né? Então, esse tipo de coisa nós precisamos ir construindo, precisamos debatendo com coragem, né? Sim. E precisamos ter uma atitude não de ficar agradando a base fascista, de convencê-la, de destruir o circuito afetivo fascista, né? Para isso é preciso ter coragem na argumentação, nas propostas, é preciso ter mais cara de progressista. Precisamos sair dessa coisa de qualquer coisa treme, né? O Dino agora teve uma atitude corretíssima. Fantástico. Nessa coisa das emendas, fantástica. E eu vi muita gente esquerda, não, mas aí nós vamos ter problema. Não, mas aí quero ver quando tiver a reação. Quer dizer, desse jeito, nós estamos destinados a sucumbir. Inclusive, veja a extrema-direita. A extrema-direita não cresceu com covardia. Ela não cresceu com mediação. Ela cresceu se afirmando. Nós temos que parar com esse pragmatismo tóxico, temos que construir uma utopia e nos afirmarmos, temos uma atitude mais assertiva em relação aos nossos valores. Tem para mim, eu já escrevi isso em 2018, tem um calcanhar de Aquiles fundamental na extrema-direita brasileira, que não é o mesmo da europeia. Aqui, os ideais autoritários na política convivem com o ultraliberalismo de mercado. Sim. Não é que nem a extrema-direita europeia que defende proteção social. Eles não defendem proteção social nenhuma. É aí que nós temos que pegar. Porque o povo tem que pagar boleto. O povo precisa de médico. Eles querem, nos dois casos, ausência total de Estado, porque quem faz parte dessa ultradireita são milícias também, e o mercado, e ambos, qualquer forma de regulação atrapalha os negócios. Mas eu chamo a atenção também, Pedro, quando se fala em combate ao crime organizado, hoje, a grande infiltração deles é nas prefeituras, aí, através de organizações sociais. É verdade. E o poder que deveria atuar são os ministérios públicos estaduais. E o que nós vemos aí é uma atitude muito pouco proativa. Tem um Conselho Nacional do Ministério Público extremamente corporativo, o Sarrubo, que é o secretário nacional aí de Segurança Pública, aí, passando pano para promotores que deixaram correr crime organizado. Então, há uma dificuldade de realocar os poderes naquelas suas funções tradicionais, inclusive para combater o crime organizado, né? Eu creio que sim. Eu acho que precisa, de um lado, ter uma coisa no combate ao crime organizado que não tem como negar. No curto prazo é combate mesmo, é repressão. Agora, tem, óbvio, medidas de curto, médio e longo prazo no plano econômico, urbano, etc. O elemento repressivo tem que ser via Estado, de forma civilizada, etc. O Ministério Público que deveria, junto com a polícia, estar capitaneando isso. Mas vamos ser claro aqui, para não ficar mal entendidos, né? As polícias estaduais, em geral, são extremamente corruptas. Sim. Né? A gente teve o caso da Marielle no Rio de Janeiro. Eu, desde o primeiro momento, tive até, me lembro, um atrito com o delegado de lá, que é um cara gente boa, né? Nada corrupto, um belo profissional, mas ele, como é que você fala isso? Tal. Falava, a Polícia Civil do Rio de Janeiro não captura. Isso eu falei 3 meses depois da morte da Marielle. Falei, não captura quem fez porque não quer. Que polícia, eu tenho 40 anos de exercício da advocacia. A polícia, quando quer, sabe. Sabe, descobre, né? Agora, a Polícia Federal, desde o Márcio Tomás Bastos, passou por um processo de reformulação, com melhores salários, etc., que ela se deu uma limpada. Então, ela institucionalmente funciona hoje muito melhor do que as polícias estaduais, que é uma vergonha. São assim, você vai para uma delegacia, aquilo é uma empresa, né? Ela é
mapeada na disputa de cargos pelo quanto que ela rende de corrupção. Sim. E são valores altíssimos. Você tem aí investigador de São Paulo, dono de empresas. O investigador ganha 5 mil reais por mês. Então, é evidente que... Tem um delegado que é o símbolo de São Paulo, que tem uma rede de pizzarias aí, um patrimônio de mais de 10 milhões de reais aí. Grande. Mas isso claro, então, esse tipo de coisa é o quê? É produto de corrupção, né? E só tem. Agora, o Márcio, ele nesse ponto foi muito. Eu tenho algumas críticas à gestão dele, mas nesse ponto foi muito boa a gestão dele. Ele mostrou como é que você limpa. O primeiro passo é pagar melhor. Você começa a atrair gente melhor para os concursos e dá poder para quem entra novo. Quer dizer, então você vai renovando, né? Então precisa renovar as polícias estaduais também. Não adianta o Ministério Público só agir sozinho. E o Ministério Público, no pós-Lava Jato, está extremamente leniente, né? É um troço impressionante, né? Impressionante, né? É a nossa história, né? De país aí de subdesenvolvido no plano institucional também. A gente gravita entre a impunidade e o abuso. A gente não consegue ir no meio termo civilizado, quer dizer, quer punir com o devido processo, a gente não consegue, né? Não sei o que é, ou a gente abusa, faz assim atitudes espetaculosas, prisões temporárias, etc. Ou a gente vai para uma impunidade absoluta. Quer dizer, hoje nós estamos num período de impunidade. Então, infelizmente, são problemas que a gente atravessa. Mas eu acho que aí precisa ter gente de coragem na atividade política que enfrente isso, né? Que cobre dessas instituições, líderes políticos que vão lá, questionem, etc.